Olá, boa tarde. Segunda-feira, 19 de agosto. Está no ar o Senado Agora. Emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a PEC que prevê a perda automática do mandato do parlamentar condenado por improbidade administrativa e a votação de vetos presidenciais, assuntos que estão na pauta do Congresso Nacional esta semana. Nesta terça-feira, o Congresso faz a primeira sessão conjunta para analisar vetos presidenciais, depois do acordo que definiu um novo rito para a apreciação dos vetos. De acordo com as novas regras, os vetos publicados a partir de 1º de julho deste ano deverão ser votados em 30 dias. Se o prazo não for respeitado, a pauta do Congresso ficará trancada. Em entrevista ao Senado em Dia desta segunda-feira, o consultor do Senado, Arlindo Fernandes, explicou que uma mudança importante no rito de apreciação de vetos é que a convocação das sessões será automática e não dependerá mais apenas da vontade da mesa diretora. Toda terça-feira do mês, no caso na antepenúltima, será convocada automaticamente, essa sessão é automática. E se ela não houver, na terça-feira seguinte haverá uma sessão. Então, nós temos agora que todo mês haverá uma sessão do Congresso destinada para exclusivamente a análise de vetos presidenciais. Na pauta estão vetos a assuntos polêmicos, como a lei do ato médico, as novas regras de partilha do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e ainda o veto ao projeto que acabou com a multa de 10% do FGTS nas demissões sem justa causa. O fim do 10% do FGTS é um veto que define que os recursos que eram feitos para pagamento de uma despesa que foi ajustada para essa contribuição e já foi encerrada, esses recursos passariam para outra atividade. Então nós estamos discutindo se criaria outro mecanismo. Na verdade, os recursos são importantes para o programa Minha Casa Minha Vida. É muito importante o programa de habitação popular que o Brasil tem hoje, atende milhares de brasileiros. Nós queremos que isso continue e, portanto, estamos discutindo uma alternativa que possa, ao mesmo tempo, resolver o problema dessa pendência jurídica, dar também condições ao governo de ter essa arrecadação direcionada para a construção popular. No plenário do Senado, a expectativa é de que seja votada a proposta de emenda constitucional que determina a perda automática do mandato de parlamentar condenado em última instância por improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. A PEC foi aprovada na CCJ na última quarta-feira com um pedido de urgência para o plenário. Com a condenação pela prática de crimes contra a administração pública, não interessa a pena, ou condenação pela prática de outros crimes com pena acima de 4 anos e, no terceiro caso, condenação pela prática de improbidade administrativa, quando houver perda do cargo, função pública, aí o Supremo só comunica ao Poder Legislativo, à Casa respectiva, e a Casa respectiva imediatamente decreta a perda do cargo. E hoje termina o prazo para que o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Danilo Forte, emita ao parecer as mais de 4.000 emendas apresentadas pelos parlamentares da Câmara e do Senado à LDO. A lei precisa ser aprovada na Comissão Mista de Orçamento e no plenário do Congresso até o final do mês. 2 bois que entraram hoje no plenário com direito à homenagem dos senadores. Um é o caprichoso, o outro é o garantido. São símbolos da festa de Parintins, no Amazonas, que completa 100 anos e foi tema da sessão especial. Os integrantes dos 2 bois bumbás participaram da homenagem que começou com um hino nacional interpretado pelo cantor Davi Assayad, do grupo Caprichoso. Durante a sessão, houve um desafio de improviso de toadas entre as duas agremiações que embalou os 2 bois. Anunciei boi na cidade, a minha fama, boi contrário, você sabe. Você tem inveja das nossas toadas. Esse é o boi garantido que topa qualquer parada. E o contrário aqui, ó. Esse é meu boi caprichoso, de inveja vai te matar. O boi bumbá é uma dança do folclore brasileiro que gira em torno de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi. O Festival de Parintins é uma apresentação a céu aberto de diversas associações folclóricas, mas sua principal atração é a disputa entre 2 bois,
o garantido de cor vermelha e o caprichoso de cor azul. A apresentação ocorre no Bumbódromo sempre no último final de semana de junho, quando os dois bois exploram temáticas regionais como lendas, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos. Nas últimas décadas, pelo menos desde 1965, o Festival Folclórico é a festa popular de maior expressão entre os amazônidas. Embora tenha começado sem o alcance de hoje, a festa de Parintins sempre movimentou o espírito alegre das pessoas, tanto quanto agora movimenta a economia do turismo local. Símbolos de uma das maiores festas do Amazonas, o Festival Folclórico de Parintins, os nossos queridos bois, são motivo de orgulho para todos nós, respeitado e reconhecido no mundo todo como uma expressão autêntica da cultura brasileira. O requerimento para a sessão especial foi assinado pelos 3 senadores da bancada do Amazonas. O senador Eduardo Braga não pôde comparecer. A segurança do trabalho no serviço público foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Especialistas afirmaram que a falta de uma legislação consolidada compromete a prevenção de acidentes e a fiscalização das condições de trabalho. No Brasil, mais de 11 milhões de trabalhadores são servidores públicos. Atuam no âmbito federal, estadual e municipal. A saúde e a segurança no trabalho são direitos garantidos pela Constituição. Segundo os participantes da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, a regulamentação para o setor privado já existe desde 1978, mas ainda falta uma legislação consolidada para os servidores públicos. A segurança do trabalho dos funcionários públicos federais está igual um veleiro sem bolina, está ao sabor do vento. Um legisla lá, um legisla para cá. Depende do funcionário, do órgão. Qual é a lei, qual é a... Depende do sabor do vento. Exatamente, sabor do vento. Ele vai pegar a que ele conhece. Por quê? Porque não está consolidado. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que todos concordam serem bastante efetivas e que se renovam com uma certa, não vou falar de certa rapidez, mas no tempo razoável, é possível que elas sejam aplicadas, estendidas ao serviço público? Essa é uma questão. Se isso fosse possível, bastava se fazer uma lei de um único artigo. Cumpra-se as NRs para o serviço público. Pronto. Para os convidados, a falta de um marco legal sobre segurança no serviço público também dificulta a coleta de dados sobre as principais causas de afastamentos dos trabalhadores. Hoje, mais de 33 mil servidores estão aposentados por invalidez. Por que não há estrutura no governo federal para cuidar disso, já que a nossa Constituição, a nossa legislação, a OIT, que foi aprovada aqui no Congresso Nacional, determina isso e não o fez. O senador Paulo Paim defendeu a criação de um grupo de trabalho para consolidar um projeto de lei sobre o tema e espera esclarecimentos sobre a atuação do governo federal na garantia da segurança do trabalho na administração pública. Vamos convidar, com todo carinho, não é convocação, a ministra do Planejamento para que venha dialogar conosco sobre esse tema tão importante, tanto para a área pública como também para a área privada. O senador José Sarney está curado da infecção pulmonar que o levou à internação no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. É o que diz o boletim médico divulgado nesta segunda-feira. Mas um exame de ecodoppler do coração indicou a necessidade de um cateterismo coronário, que será feito amanhã. Por isso, o senador permanece internado, sem previsão de alta. O Senado agora fica por aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.